Nós queremos compartilhar algo com você hoje. Veja no telão o nosso tema, por favor. Eu pedi que colocasse pelo menos o tema hoje aqui para a gente poder analisar. Ok, o tema é o seguinte, eu vou estar pregando sobre isso hoje, mas eu comecei a preparar essa mensagem hoje. Isso, ok, diga assim comigo: convide-os para a festa, conecte-os à família, prepare-os para o ministério. De novo, 1, 2, 3 e... convide-os para a festa, conecte-os à família, e... prepare-os para o ministério. Quem estava na conferência em São Paulo, eu acho que foi o Léria que falou sobre esse tema. Então eu aproveitei só o tema e o texto, o desenvolvimento da mensagem Deus me deu hoje, mas eu achei interessante o tema para a gente poder abordar no Tadel hoje e também daqui 15 dias, tá bom? Porque na semana que vem a gente vai ter o Tadel por vídeo com o pastor Eibe. Essa semana ele solta um vídeo que é a terça-feira internacional. Sempre que ele solta na terça, a gente aproveita o domingo seguinte para poder soltar no Tadel aqui. Então, domingo que vem eu não vou ministrar no Tadel, mas daqui 15 dias a gente quer que a gente vai terminar essa mensagem em nome de Jesus. Mas eu quero ler com você, deixa eu pegar aqui, Felipe, só pega essa Bíblia aqui para mim, querido, por favor. Veja comigo, por favor, um texto, querido. Abra aqui comigo em Lucas capítulo 14, ok? Lucas 14. Vamos estar lendo juntos dos versículos 16 em diante, tá? Lucas 14, 16 em diante, tá? Eu quero ler com você. 14, 16 em diante, vai falar o seguinte: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado, ou seja, rogo que me permitas não ir à festa. Esse que ele quis falar. 19. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te também que me libere do jantar. Outro disse: casei-me e por isto não posso ir. 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito tudo o que me mandaste, ainda há lugar. Versículo 23 e último, respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fiquem cheia a minha casa. Pai, nós oramos, Senhor, que tudo aquilo que a gente vai falar aqui hoje, nos próximos dias, que não sejam simplesmente palavras ao vento, na verdade que não sejam em hipótese alguma, mas que essas palavras possam ser sementes, que possam adentrar no coração de cada um que está aqui nessa tarde, que possa ser terra boa, que essas sementes possam reproduzir-se de uma maneira extraordinária e incrível, em nome de Jesus. Irmãos, é interessante que Deus preparou um grande banquete para mim e para você, e Ele convida a gente para ceiar, e é legal que a salvação é um banquete, exatamente uma festa que Deus preparou, e Ele convida cada um de nós que estamos aqui, também aqueles que ainda não estão aqui nesse momento. Então, por exemplo, a vida que Deus oferece para cada um de nós deve ser uma vida de alegria, de celebração e de gozo. A vida cristã, ela não pode ser comparada a um funeral. Eu acho que todo mundo está aqui, já foi no funeral, mesmo quando não é um ente querido nosso, é um momento, é um local, não é isso? De tristeza, de angústia, de choro, de recordações. Então a vida cristã não deve ser associada a um funeral, deve ser associada a um banquete. Eu estava ontem com alguns irmãos, o Fábio, teve mais alguns, no grande aniversário do Reginaldo. Levanta a mão, Reginaldo, aí. Lá num banquete. A gente nunca está num banquete triste.
Geralmente eu estou um banquete o quê? Feliz, é muita conversa alta, é muita alegria, são risos e são piadas, porque o banquete me leva a essa situação, esse nível emocional e psicológico. Então, olha só, Jesus vai elencar nessa história 3 razões que esses convidados deveriam participar daquele banquete. Primeiro, só para você entender um pouquinho, é muito legal porque Jesus, ele usava muito de parábolas, de metáforas, como um artifício pedagógico para poder ensinar. Então, ele queria ensinar alguém, ele usava histórias corriqueiras, ilustrações corriqueiras, para que pudesse, de alguma forma, as pessoas associarem o que ele estava falando com o seu cotidiano. Então, Jesus chega e ele vai associar essa questão do banquete à vida cristã. A primeira razão que eu quero falar com você, ainda como introdução, é que, primeiro, porque tudo está preparado. A gente viu no versículo 17 que tudo está preparado. Então, só para você entender uma coisa, que o pão da vida já está à mesa. Diga assim comigo, o pão da vida já está à mesa. Quem é o pão da vida, gente? Jesus. Já está à mesa. Outra coisa, a água viva já está disponível para todo mundo beber que tem sede. Amém? Segundo ponto, porque todos são convidados. Se você for ler comigo o 17, só copia, por favor, 17, 21 e 23, ele convidou muita gente, né? Então, ele convidou categorias de pessoas diferentes. Convidou os amigos mais próximos, e eles recusaram. E depois ele começou a convidar pessoas de outras classes sociais, mas ele convidou muita gente. No versículo 17, a gente começa a perceber aqui, as pessoas começaram a dar desculpas. E já dizem que quem dá desculpas geralmente não consegue realizar grandes projetos. Você já convidou alguém para vir para Jesus, essa pessoa deu desculpa? Já convidou alguém para ir na célula, a pessoa deu desculpa? É normal. Então observe comigo que passaram-se 2000 anos e a história continua a mesma. A sociedade dando desculpa. Eu não vou por causa daquilo, não vou por causa daquilo outro. Mas Jesus, ele veio para os seus, a gente observa. A gente vê lá em João capítulo 1, versículo 11, ele veio para os seus, quem eram os seus? Os judeus. E a Bíblia diz que esses judeus não o receberam. Então observe, o Senhor preparou um banquete para quem? Para os seus amigos, para os seus conhecidos, para a sua gente. Mas aquela gente recusou-se a atender o banquete, o convite do banquete daquele Senhor. Então, observe comigo, na verdade, Jesus está falando o seguinte, olha, eu vim para salvar os judeus, João capítulo 1, versículo 11, mas eles recusaram ser salvos por mim. Eles me desprezaram, eles não reconheceram que eu era o Messias, o enviado de Deus. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Amém. Então, olha só, aí a Bíblia fala o seguinte, que depois que esses judeus rejeitaram, Jesus conta na história, por trás das entrelinhas, ele abriu esse banquete para quem? Para algumas categorias, como por exemplo, os pobres, né? Os aleijados, os cegos e os coxos. A gente vê isso no versículo 21. Terceira razão porque era importante aqueles convidados estarem naquele banquete, porque ainda há lugar, diga assim comigo, ainda há lugar. Gente, na mesa de Deus, até hoje ainda tem lugar. Até hoje existem muitas cadeiras desocupadas. Vamos sair da metáfora para a prática? Olha para trás, por favor. Olha para trás. Observe que tem mais cadeiras vazias do que assentadas, sim ou não? Isso é uma realidade, é uma ilustração de que na vida espiritual tem muitas cadeiras ainda, tem muita gente que precisa do Evangelho. Então, ainda há muito lugar. É por isso que a gente, nas células, a gente multiplica muito. Por quê? Porque encheu, vamos para um outro lugar, para se ter mais lugar. Porque o trabalho nosso é o quê? Aumentar os lugares. Amém, queridos? Para que a gente possa crescer. Agora, é interessante porque o Evangelho precisa ser pregado em todo o mundo. E só assim virá o fim. Você pode notar, por gentileza, aí, Mateus capítulo 24, versículo 14, não vou estar lendo aqui agora, porque o tempo não permite. Mas Jesus, ele morreu, gente, para comprar com o seu sangue. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, toda tribo, toda raça, toda língua e toda nação. Então o Evangelho, ele é includente, ele é aberto para todas as pessoas. E agora, a gente deve ter esse cuidado, porque Jesus
conta conosco para que a gente possa ser agentes de milagre. Agora, observe comigo na história que a gente leu, que foram feitos 2 convites. O primeiro convite, interessante, quando a gente vê a história, era um convite, isso aqui na verdade era uma estratégia societal daquele tempo, era um convite para poder a pessoa agendar aquela data. Então, por exemplo, é como se fosse, eu vou fazer um aniversário e eu falo assim o seguinte, Carlos e Priscila, por gentileza, vai ser no final do ano meu aniversário, então eu quero convidar vocês, guarda essa data aí. Então esse era o primeiro convite. Então quando chegava o dia da festa, então aquele senhor também soltava um segundo convite, para poder só relembrar as pessoas, olha, a festa, por exemplo, a festa é hoje às 18 horas lá na Paz Church. Então soltava aquele convite de manhã, para a pessoa poder conseguir estar. Mas o segundo era só para relembrar, porque a pessoa já tinha prometido que ia, então já estava certo para a pessoa ir. Quem está comigo aí, diga amém, Jesus. Agora, observe que na história, a gente ainda está na introdução, ele fala o seguinte, que ele enviou o seu servo. Diga assim comigo, o Senhor enviou o seu servo. A pergunta é, quem é esse servo? No contexto da Bíblia aqui, Jesus. Ele está falando o seguinte, olha, Deus, o Senhor, me enviou o seu servo para poder falar para os seus, que eram os seus? Os judeus, naquele tempo, os judeus. Então, esse servo aqui é a própria personificação de Cristo, vindo nessa terra para poder anunciar as boas novas, convidar as pessoas para o banquete messiânico, que era exatamente um relacionamento forte com Jesus. Mas eu quero para o primeiro ponto da mensagem hoje, que é o seguinte, diga assim comigo, a igreja é uma festa, vírgula, convide as pessoas. Copia aí, diga assim comigo, a igreja é uma festa, vírgula, convide as pessoas. Gente, deixa eu falar algo para você, nós temos que desconstruir uma mentira do diabo. Qual é a mentira do diabo? Crente é cafona, ser crente é chato, ser crente é muito triste. Você lembra que tem essa historinha por aí no mundo? Essa semana eu estava conversando com um jovem, a nossa igreja tem muitos jovens do GIF, está muito forte aqui. É verdade mesmo, aleluia. Eu vou falar de novo, o GIF está muito forte aqui. E essa semana eu falava com um jovem, ele falava o seguinte, Watson, eu estou com uma luta interna, porque eu quero servir a Deus de verdade, mas dentro de mim tem aquela sensação de que eu estou perdendo algo, parece que não estou curtindo a vida. Olha só a mentira do diabo. Eu ouvi aquele jovem falar o seguinte, deixa eu falar algo para você, olha, nós temos que entender o que é curtir de verdade, vamos mudar o conceito. O que é curtir de verdade? É a gente encher a cara, usar drogas, se prostituir, ter uma doença sexualmente transmissível, você ser uma pessoa financeiramente arrasada, porque tudo você pega é colocar para o mal. Isso é curtir de verdade. Ou curtir de verdade é você ter o privilégio, ainda jovem, estar na igreja, dedicar a sua vida ao Senhor, entrar no ministério, estudar, se formar, conhecer uma moça linda e se casar. O que é bacana? Irmãos, no final daquela conversa, aquele jovem entregou a vida para Jesus. Passei com ele talvez uma meia hora ou mais, liguei para ele depois. Mas observe, nós temos que mudar esse conceito. Aquele jovem estava com um sofisma na sua mente. O que é o sofisma? Não posso seguir Jesus porque é algo muito chato, eu vou perder. Olha só, e é interessante porque a vida com Jesus é tão linda, é uma festa. A igreja tem que ser uma festa, gente. Por exemplo, nós temos hoje, no mundo gospel, shows maravilhosos. Não fique escandalizado. Já comprou o ingresso, Diego? Cadê o Diego? Já comprou? Já. Eu, o Diego, mais alguns irmãos aqui, vamos para um show de rock. Em novembro, rock cristão, claro, tá, gente? Cristão. Vou para lá, vou pular. Falei para minha esposa, vou chegar em casa tarde da noite, vou curtir. Você libera a mulher? Já comprei, né? Gente, por quê? Claro, gente, seguindo a Jesus, shows cristãos, músicas para Jesus, mas gente animado. Lá é muita gente pulando, é jogo de luz, eu vou estar lá no meio. Porque
vida com Jesus é maravilhosa. Tem que ser aquele negócio de, aquela coisinha chata, não, é maravilhoso, a gente tem que entender isso aí. É interessante porque, gente, olha só, a Paz Church é uma igreja que vive em constante festa, amém ou não, gente? Por exemplo, olha só, nós temos muitas comunhões. Por exemplo, eu estava agora, sexta-feira, né, a minha célula estava eu, o Enzo, da minha célula, o Reginaldo, e mais três homens lá da célula. As mulheres foram fazer o encontro, né, o pai do homem. E aí, eu falei, a minha célula também não vai ficar por baixo, não. Vai ter dos homens também simultaneamente. Fomos para lá, temos comunhão. Então, a gente tem muita festa como comunhão. Por exemplo, quando a gente multiplica uma célula. Temos algumas quase para multiplicar aqui. Daniel, algumas outras estão quase chegando lá. Sempre é uma festa. É alegria. É uma noite de celebração. Por quê? Porque nós somos uma igreja em festa. Por exemplo, festa. Nós temos festa de aniversário. Tivemos festa ontem da minha querida Yasmin, também do nosso querido Reginaldo. Nós temos festas, por exemplo, hoje, alguns irmãos aqui foram fazer uma caminhada de 15 quilômetros, Diego. Meu Deus, que festa na praia. Gente, por exemplo, o Arraiá da Paz. Foi festa ou não? Isso é festa. Esse rapaz que a gente orou com ele antes de ontem, ele estava no Arraiá da Paz, mas ainda não tinha feito ação com Jesus. O Arraiá frutificando. A gente teve também aqui o Alan, né, que aceitou Jesus depois do Arraiá, e são sementes de festa. Por exemplo, o Difflin Camp, uhul! Fevereiro do ano que vem, 10 a 13, está chegando já. O Difflin, a gente teve o último Difflin aqui, não, o penúltimo, né, teve uma festa temática. Nós somos uma igreja em festa. Então, a gente precisa desmistificar isso para as pessoas do mundo. Agora, olha só, observe que aquele senhor, ele sai com o intento de quê? De convidar, diga assim comigo, convidar. Gente, o evangelismo requer o quê? Uma boa comunicação. A mensagem antiga, ela é imutável, diga assim comigo, a mensagem é imutável, mas a metodologia dela deve ser atualizada. Por exemplo, a Bíblia diz, tudo que está aqui vai se cumprir ou já se cumpriu. A gente não pode tirar um tio, mas eu posso ter maneiras mais inteligíveis. Por exemplo, nós estamos chegando no nosso agora em novembro, a nossa casa de paz. Algumas pessoas falam o seguinte, eu estou convidado na missa para vir à igreja, aqui domingo agora. Eles não vêm porque eles têm o quê? Certo preconceito. Porque acham que crente é ser careta, é chato. Quando eu convido para a minha casa, para bater um papo, para fazer um lanche, para poder assistir um vídeo, e a gente poder depois discutir, isso é o quê? É aplicar, é pregar a palavra na íntegra, sem mudar nada dela, de uma maneira mais o quê? Atualizada. Isso é uma comunicação atualizada. Agora observe comigo que um indicador, gente, da eficácia da igreja no evangelismo, isso aqui é muito interessante, eu tirei do livro Igreja com Propósito, tá bom? Essa parte aqui, ele fala que uma das eficácias de uma igreja que está crescendo é que os seus visitantes, ele fala lá, a gente chama aqui convidados, tá bom? Mas ele fala visitantes, eles têm que exceder pelo menos 25% dos membros da igreja. Se tem 25% para cima, essa igreja está muito bem no processo da evangelização. Vamos entender comigo, a tua célula tem 10 membros, ok? Está comigo aqui? 10 membros. 25% são quantos? Vamos arredondar para 3. Vamos colocar para 3, 2,5 para 3. Então, o que é correto? Toda semana, quando eu tenho um evangelismo eficaz, segundo Rick Warren, toda semana tem que ter os 10 membros e 3 convidados, no mínimo. A igreja aqui tem, por exemplo, 100 membros. Nós temos que ter aqui todo domingo, 30 pessoas aqui como convidadas. A pergunta, gente, a gente tem isso aqui hoje no nosso dia a dia? Ainda não. Então nós estamos falhando nessa comunicação. Essa história me fala o seguinte, sai pelos becos, sai pelas ruas, vai chamando para o banquete, para que a gente possa juntar as pessoas. Nos versículos 18 a 20, os convidados começaram a se desculparem e avisarem que eles não iriam à festa. Interessante porque isso aqui, todos nós já passamos.
E interessante que as pessoas às vezes falam da mesma coisa. Estou doente, estou atrasado, estou aqui. Você já sabe que não é, mas isso é uma retórica muito comum. Ninguém naquele tempo compareceria, por exemplo, ou melhor dizendo, compraria uma terra sem antes ver. Você observa nos versículos 18 a 20. O primeiro fala o seguinte: olha, eu comprei uma terra, comprei uma fazenda, eu comprei um sítio, aqui fala granja, eu comprei uma granja. Então eu preciso ver aquela granja. Gente, vamos trazer para os nossos dias de hoje? Geralmente, quem vai comprar um imóvel, a gente olha ou não? Eu sou corretor de imóvel há acho que 10 anos, ou mais de 10 anos. Eu já acompanhei muitos clientes. Toda vez que vai comprar, o cliente chega, ele olha, ele mexe, porque é comum de quem vai adquirir um imóvel analisar. Então, observe que a gente começa a perceber que possivelmente existe aqui mentira no processo. Talvez tinha olhado, porque a regra geral da sociedade é que as pessoas olham. Então, a gente parte do pressuposto que é comum seguir a regra geral, a gente deduz isso aí. Então a pessoa fala o seguinte: olha, eu não consigo ir porque eu vou ver a minha terra, a minha fazenda. Outro, a gente observa também que ele falou o seguinte: olha, eu não vou porque eu comprei uma junta de bois. O que é junta de bois? Só para você entender aqui. Hoje nós temos o agronegócio no Brasil muito forte. O centro-oeste, os Matos Grossos ali, Goiás, é muito forte, o próprio Nordeste está crescendo muito. Então hoje a gente tem aqueles tratores milionários, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais um trator. Mas naquele tempo, era o quê? Os bois eram os tratores. O que era uma junta de boi? Eram 2 bois, um do lado, outro do outro, colocava-se a canga, ele ficava andando, aradando a terra. Então o cara comprou quantos bois? 10. Uma junta são 2, 2 vezes 10 na matemática, 2 vezes 5 são 10, né? E ele comprou 10 bois. Então ele falou o seguinte: olha, eu comprei 10 animais. Olha, que diz o pessoal do Ceará, olha o migué. Comprei 10 bois, e não vi nenhum. Agora eu vou ver esses bois, se realmente eles estão gordinhos, se realmente eles são bois fortes, para poder aradar essa terra. Gente, conversa para poder não ir ao banquete. Agora, o terceiro falou o seguinte: olha, eu casei, então não posso ir não. Isso aqui é muito legal, vou explicar um pouquinho na frente melhor isso aqui, mas observe desculpas sem nexo para poder não estar naquele banquete. Para a gente entender ainda, nesse primeiro ponto, o banquete da salvação, ele é rejeitado por todos os convidados. Os 3 convidados rejeitaram o banquete. Todos, a gente observa isso nos versículos 18 até o 20. Agora, por que eles rejeitaram? Porque aqui é muito clara o livre-arbítrio. Não quiseram ir. Foram convidados. Fala o seguinte: olha, a gente não pode ir. Então a gente observa muito claro aqui, a pessoa tendo esse processo de decidir aquilo que ela vai fazer ou não. Uma outra coisa interessante para a gente poder entender, é que nem sempre, gente, o que afasta os convidados do banquete, ou seja, da igreja, da comunhão com Cristo, são coisas más. Por exemplo, é errado comprar uma fazenda, sim ou não? Carros, casa, apartamentos, sim ou não? Errado casar? Não. Eu casei há 12 anos com essa linda mulher aqui, foi os melhores anos da minha vida de lá para cá até agora. Então não é errado. Mas o que acontece? Já ganhei a noite, né, amigo? Edita aí depois, tá? Senão o pastor Sandro me disciplina. Vamos lá. Pelo menos eu estou tentando, né? Vamos lá. Então, olha só. Então, eles falaram de coisas boas. Olha, a gente não vai. Não era o errado conseguir aquilo ali. Qual é o problema? É usar tudo que Deus me deu como desculpa para mim não fazer aquilo que Ele pede que eu faça. Então, aí está o problema, aí está a implicação da coisa. Observe comigo aqui agora, para você entender, que, primeiro, pessoas envolvidas nessa história aqui, a gente observa pessoas envolvidas muito no trabalho secular. Gente, não é errado trabalhar. Aqui eles estavam o quê? Comprando e vendendo, os 2 primeiros. Um era na parte de quê? Na parte do agronegócio, né? E o outro na parte do agropastoril, né? É como se fosse realmente do rebanho, né? De fazendas. Então, eles compravam e vendiam.
Então, observe comigo que muitas vezes, irmãos, a prosperidade financeira, ela pode ser um empecilho. Deus quer que a gente seja próspero. Eu sou um homem próspero. Amém? Eu sou uma pessoa próspera. Mas olha só, mas muitas vezes a prosperidade, muita gente não é preparada para isso aí. Eu já vi pessoas que são prósperas, elas começam a comprar casas de praia. É errado comprar casa de praia? Se vocês comprarem, me convidem que eu quero ir na sua casa. É bom que eu usufrua o seu dinheiro. Mas olha só, eu já vi pessoas comprando lancha, comprando sítio. E aí a pessoa fala o seguinte para o pastor: pastor, eu não vou hoje porque eu tenho que estar na fazenda. Eu tenho que estar, a minha lancha está lá, eu tenho que estar na lancha. Eu já vi isso dentro da nossa igreja, a tua vida toda dentro dessa igreja aqui. Eu tenho um amigo muito, muito abençoado. Esse cara é um grande empresário hoje. Ele é do outro estado, não é daqui. Muito rico. E ele, há muito tempo, ele teve um chamado ministerial forte. Isso há mais do que 30 anos atrás. E hoje era para ele ser um pastor numa mega igreja, porque ele está desde o começo da nossa igreja, está no começo. E essa pessoa sempre se dedicou ao quê? Estava no ministério, depois saiu e começou a trabalhar. Produzir e prosperar. É um cara que tem muitas casas, empresas fortes, carros do ano. Tudo você pensar lancha, tudo você pensar que aquele homem tem. Mas aquele homem, certa vez eu falava com ele, falou o seguinte: Watson, eu perdi o time da coisa. Eu tinha tudo. O pastor fulano de tal, lá no começo da nossa igreja, me deu oportunidade. Eu era um dos principais daquela igreja. Eu estava lá, mas depois eu comecei a trabalhar, comecei a prosperar. E eu perdi o fio da meada. E ele tentou depois ir para outro estado, e tentou começar a igreja e faz, mas não conseguia, porque o quê? O dinheiro tomou de conta da vida dele. Então assim, nós temos que prosperar, sim ou não? Sim, diga assim: eu sou rico, eu sou próspero, eu sou milionário. Mas olha só, nada disso pode me impedir de atender o banquete do meu anfitrião. Quem é nosso anfitrião? Jesus. Um outro problema que a gente observa aqui nessa história é que ele fala o seguinte: olha, eu me casei. E aí, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. O casamento é entendido tanto como a união entre o homem e a mulher, quanto também a relação de pais com filhos. Então, o casamento aqui a gente vai entender como uma harmonia familiar, ok? Você está aqui comigo. A gente já explorou um casal em outro estado, eu e a Andresa, que aquele casal passou muitos anos sem ter filhos. Eles oravam para ter filhos, oravam e tudo, aquele negócio todo. E Deus deu um filho para aquele casal. E aquele casal era líder de área, não era isso, pastor Angelo? Você lembra? Líder de área. O que é uma área? Acho que eram mais de 10 células naquele tempo, naquela cidade que a gente estava. E aí, e depois que aquele filhozinho nasceu, aquele casal agora já não ia mais para as células. Já não discipulava mais ninguém. Até o ponto de entregar tudo, ao ponto de não ir mais nem domingo para a igreja. Aí, como a gente discipulava, a gente falou o seguinte: poxa Deus, e agora, o que a gente faz? Meu Deus, tem que confrontar em amor. Ô querido, tudo bem, olha, que bom, como é que está a sua criança, está bem? E o molequinho, ó, fortinho, parecia aquele lutadorzinho aquele japonesinho que é fortinho. Como é que se chama? Isso! Muito linda a criança. E aí o que acontece? Falou o seguinte: não, a gente não vai mais para o culto, porque o horário do culto é o horário que a gente tem que dar comida dele, porque senão ele fica muito magérrimozinho. Irmãos, a pessoa, eu acho que quase se desviou, não sei se desviou, ou saiu do evangelho totalmente perdido. Por quê? Porque queria tanto um filho, Deus deu, e aquela criança, aqueles pais desequilibrados, agora não tinham estrutura para falar o seguinte: essa criança que Deus me deu, essa criança vai ser bênção, não vai me atrapalhar. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. A nossa igreja, a gente entende muito. Quando eu falo a gente, não sou eu. Estou falando só o que os nossos pastores de cima nos ensinam. Por exemplo, quando o Enzo nasceu, a Andresa, ela deu uma recuada em Fortaleza. A gente tinha muitas células em Fortaleza. Então, eu fiquei muito tempo indo sozinho para as células. Porque a Andresa estava com criança pequena. Mas nós não paramos totalmente. Eu estava indo supervisionando na igreja no interior, onde ia algumas vezes lá em Pacuti, né, em Guaramiranga, ia pregar lá algumas vezes a equipe dele, mas a gente não parou. Um cuidou mais do filho
E eu continuei para que o ministério equilibrasse. Então, olha só, o problema é que muitas vezes a gente usa a desculpa da família, onde eu tenho que ser grato porque Deus me deu uma família, a gente usa isso como empecilho e fala o seguinte: não posso por causa disso e daquilo. Quem está comigo aqui? Só para você entender um pouquinho, talvez quem usou essa desculpa aqui, é baseado lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo 5, que vai dizer o seguinte: o homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará em casa e promoverá a felicidade à sua esposa que o tomou. Felicidade aqui eu não vou explicar para vocês depois entendam por si só, tá bom? Vamos lá. Mas observe, o contexto disso aqui é o contexto do serviço militar. Nós temos que entender o contexto do texto. É o serviço militar. Então, se eu fazia parte do exército de Israel, a Andressa teve neném, então eu era desligado, eu ficava como fosse umas férias prolongadas aí, recesso, por do serviço militar. Mas esse sujeito ia para as festas, ia para a casa do pai, ele comia, ele estava em harmonia familiar. Interessante porque Benjamin de Israel falou o seguinte, que a constância no propósito é o segredo do sucesso. Muitas vezes a gente falha porque a gente falta constância, falta pegada para que as coisas aconteçam. O homem, gente, ele é salvo não pelo seu próprio esforço, mas sim por aceitar o convite da graça. Diga assim comigo: o homem não é salvo pelo seu próprio esforço, mas sim por aceitar o convite da graça. Quem salva Jesus? A gente não pode salvar nós mesmos. Agora, olha só, para que a gente possa ser uma igreja que possamos crescer muito, é preciso a gente atrair mais o quê? Convidados. Gente, não tem outra estratégia de crescimento se não for através de pessoas novas. Não tem como. Eu estou falando aqui o básico para a gente poder entender. Se nós queremos 120 pessoas até o final do ano, vamos chegar como lá? Quando a gente conseguir ganhar novas pessoas. Eu vou ganhando pessoas, eu vou aumentando esse numerário, a gente vai crescendo no nome de Jesus. Agora, observe comigo que a multidão não é a igreja, mas a igreja necessita da multidão para crescer. Nem todo mundo que vai às igrejas evangélicas são membros daquela igreja, mas somente os que vão até ela tornam-se membros. Quem está comigo aí? E quando eu falo ir até ela, não é só vir fisicamente, pode ir até ela pela internet. Por isso que a gente tem um pessoal aqui da mídia. Pode ir até ela pelo rádio, pode ir até ela pela TV, pode ir pelo YouTube, enfim, seja por onde for, é preciso ir até a igreja para que possa ser igreja. Então, observe comigo, a gente não utiliza aqui na igreja o termo visitante. A gente utiliza o termo convidado. Porque o visitante passa aquela ideia de que alguém que vem e que não tem muito compromisso. Ele vem hoje e não vem amanhã. Qual é a nossa grande sacada? O que é o convidado? Mesmo que a gente não convidou, a pessoa vem, a gente já teve pessoas que vieram aqui para a igreja, que vieram por si só, porque viram lá embaixo aquela plaquinha, nossa lá, e vieram. Mas mesmo essas que vieram, se nós convidarmos, nós entendemos que ele é um convidado, porque nós queremos o quê? Ter um relacionamento espiritual contínuo com ele. Aqui está comigo, diga amém, Jesus. Então diga assim, nós não temos visitantes, nós temos o quê? Convidados. Agora, irmãos, a igreja precisa crescer, vou finalizar aqui agora, o tempo não vai me permitir mais continuar, ela tem que crescer de dentro para fora. Olha só, de dentro para fora. E também, claro, de fora para dentro. Por que de dentro para fora? Quando nós estamos cheios de Jesus, a gente começa o quê? Transbordar Jesus, sim ou não? Mas, uma vez que eu transbordo Jesus para lá, pessoas são atingidas por Jesus e elas vêm até a igreja. Então, é um crescimento recíproco aí, é um crescimento que tem a ver com as duas vias desse processo aí de evangelização. Agora, observe comigo, não deve abandonar os amigos do mundo. Deixa eu falar algo para você. Às vezes a pessoa fala assim para mim, Watson, eu aceitei Jesus, eu acabei minhas amizades com todo mundo. Não tenho mais nenhum amigo. Aí você fica assim olhando, é mesmo, não tenho nenhum amigo. Agora os meus amigos vão ser todos da igreja. Gente, isso é certo ou errado? Errado. Porque, primeiro, a premissa da amizade, quem é amigo até o final, sim ou não? Então, se você aceitou Jesus, a pessoa falou o seguinte, olha, você era meu amigo, agora você acredita que você não é mais meu amigo, essa pessoa não era seu amigo de verdade, porque o amigo
ele respeita. Mas qual o problema nosso? É que muitas vezes a gente age de maneira muito abrupta. Eu estou apaixonado por Jesus, amém, mas às vezes eu acho que se eu me desligar, eu entendo que em alguns momentos a gente pode se desligar, talvez não perder a amizade, pode esfriar um pouquinho, porque talvez se eu era alguém que gostava de beber, também os meus amigos gostam muito de beber, então talvez se eu for para uma mesa com eles, eu não terei força para poder aguentar, eu entendo isso aí. Mas o problema é o seguinte, é quando eu deixo totalmente. Aí os primos, eu não falo mais com os primos, eu não falo mais com os cunhados, não falo mais com ninguém, porque ninguém presta, porque agora eu sou crente. Quer dizer, essa atitude é ruim, porque isso, ao invés de trazer pessoas para Jesus, a pessoa fala o seguinte, não, que esse cara aqui é muito fanático, esse cara aqui agora estava comigo, agora está com Jesus aí, esse Jesus que separa as pessoas, quer dizer, as pessoas entendem de maneira errada o processo da salvação. Então a igreja precisa, gente, parar de dizer que as pessoas são fechadas por o evangelho. A gente tem que encontrar formas corretas de comunicar e termos uma linguagem acessível. Para a gente poder fechar a nossa fala hoje, convidar as pessoas, vamos voltar aqui para o nosso texto que a gente começou, convidar lá o papel do mensageiro, daquele servo, convidar as pessoas, é uma clara expressão de evangelismo. Diga assim comigo, convidar as pessoas é uma clara expressão de evangelismo. A igreja só cresce se tivermos o compromisso de evangelizar os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos parentes e todas as pessoas. Deixa eu terminar fazendo uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você convidou alguém para ir à sua célula? Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir aqui para a igreja? Ok, parabéns, Fábio. Mas que a gente possa levar isso para a mente. Qual foi a última vez que eu trouxe? Outra pergunta e a última. Na minha vida eu já trouxe alguém para Jesus? Ou estou na igreja não sei quantos anos e nunca ninguém aceitou Jesus, porque eu nunca trouxe ninguém. Diga assim comigo, o evangelismo é uma expressão clara de amor. A gente vai continuar o ponto 2 na semana que vem, vai ser conecte-se as pessoas, a célula e também a igreja. Daqui 2 semanas a gente vai continuar, mas eu quero só que você entenda algo, que Deus conta com você. Nós somos esse mensageiro hoje. Jesus falou sobre Ele mesmo, nessa parábola, como mensageiro que o Senhor enviou, mas nós hoje somos também mensageiros, que estamos evangelizando e convidando as pessoas para o banquete espiritual em nome de Jesus. Fique em pé, por favor, deixa eu orar com você.